Livro Avivamento à Maneira de Deus, de David Wilkerson, último capítulo. Estamos realmente ouvindo Deus? Há poucas semanas solicitei às pessoas de nossa lista de endereços que nos escrevessem acerca de sua igreja. Em outras palavras, se a sua é uma boa igreja, fale-nos sobre ela, ou se sua igreja está passando dificuldades, conte-nos por quê. Solicitei que ninguém desse o nome da igreja ou do pastor e que a informação fosse dada sem fofocas, rancor ou amargura. Eu simplesmente queria sentir o pulso espiritual das igrejas da América do Norte. Milhares de cartas choveram de todas as partes dos Estados Unidos e Canadá. Minha esposa, Jean, e eu as lemos por muitos dias. Ouvir o clamor do coração de muitos cristãos foi muito útil e, ao mesmo tempo, deprimente, esclarecedor e chocante. Agradeço a Deus por todas as notícias apaixonadas, tanto das igrejas quanto dos pastores. Uma resposta típica que aparecia em uma a cada 6 ou 7 correspondências era: tudo vai bem em nossa igreja, nosso pastor é um verdadeiro homem de Deus que não tem medo de pregar a palavra, ele é amoroso e ao mesmo tempo não tem medo. Muita gente está chegando e estamos crescendo. A adoração enleva-nos a Deus. Mal podemos esperar pelo próximo culto. Mas a maioria esmagadora das cartas que recebemos veio de gente espiritualmente ferida. Escreveram cartas pungentes sobre a morte de suas igrejas. Quase invariavelmente começavam: amamos nosso pastor, mas... E prosseguiam: nossa igreja está entediada, muitos dormem durante a pregação, o pastor tem medo de ofender as pessoas e quase nunca prega sobre alguma coisa negativa. Estamos morrendo espiritualmente e não achamos uma igreja que seja muito melhor. Ansiamos ver um derramamento do Espírito Santo, ouvir uma palavra convincente do céu que mexa conosco. O pastor continua pregando: ame, ame, ame. Todavia, estamos, entre aspas, amando uns aos outros com fria indiferença espiritual. Pastores também nos escreveram: precisamos de encorajamento. A sobrecarga de trabalho é impressionante. Nossas ovelhas dizem que querem ouvir a verdade, que querem que o pecado seja repreendido e exposto, porém, quando o Espírito se move sobre mim e os reprovo, eles vão embora. Um pastor disse: fui expulso de 3 igrejas nos últimos 2 anos. As pessoas diziam que queriam que eu pregasse sem fazer concessões, mas, quando o fiz, eu o fiz em amor. Elas se recusaram a ouvir. Fico pensando se existe alguém que realmente queira ouvir a verdade. Jeremias foi fundo na repreensão contra certos pastores. Eu creio que Deus tem um exército de pastores tementes a Ele hoje, mas o profeta Jeremias lançou esta repreensão aos assalariados. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pastoreio, diz o Senhor. Jeremias 23, 1. Tanto o profeta como o sacerdote estão contaminados, até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Verso 11. Jeremias chamou os profetas de Sodoma e relacionou as formas de impiedade que via neles. 1. No topo da lista estava o adultério, pastores com olhos cheios de luxúria, sensuais, carnais com olhos de cobiça. 2. Andam em mentiras, a verdade não está neles. 3. Apoiam os maus em seus caminhos maus. Não expõem o pecado dos membros mais importantes porque se arriscariam a perder seus dízimos. 4. Anunciam visões que não vêm de Deus, antes visões carnais para edificar seus próprios egos e reputações. 5. Encorajam os que fazem concessões com medo de perder a sua afeição e apoio. 6. Promovem seus sonhos pessoais dizendo: assim diz o Senhor, quando Deus não disse. 7. Usam piadas no púlpito, não humor sadio, quando compatível, mas brincadeiras vãs. 8. Copiam mensagens de outros, não têm eles próprios palavras vindas de Deus. E 9. E pior que tudo, tem uma mensagem interesseira. Jeremias disse deles: assim diz o Senhor dos Exércitos, não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam. Eles vos ensinam vaidades, falam da visão do seu próprio coração, não da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse,
Paz tereis a qualquer que anda segundo o propósito de seu coração, dizem. Nenhum mal virá sobre vós. Jeremias 23, 16 e 17. Amado, você pode ouvir hoje esta mensagem em todos os púlpitos da América. Não tenha medo, a América vai voltar a ser novamente abençoada, voltaremos a ser prósperos, tudo vai dar certo. Todos estaremos bem e os Estados Unidos serão sempre especiais para Deus. Mas a triste verdade é que muitos que pregam esta mensagem leviana perderam a unção. Deus não fala mais com eles porque vivem em pecado. Um número enorme de pastores, evangelistas e mestres não têm o direito de permanecer no púlpito porque estão sujos. Eles se enfiam pelas locadoras de vídeo e então se assentam em seus escritórios vendo imundície que vem do fundo do inferno. Eu sei que isto é verdade, porque recebemos cartas dolorosas de suas esposas. Seus olhos e mentes estão sempre abrasados com nudez e fornicação de todas as espécies. A maioria destes ímpios assalariados precisa ser expulso do ministério. Eles estão lesando multidões de ovelhas confiantes e enviando jovens sem conta para o inferno. Mas Jeremias também falou de um outro tipo de pastor. Seus servos, os profetas, estes eram homens de oração, cheios da verdade e do Espírito Santo. Eram verdadeiros pastores, santos, inculpáveis, servos corajosos. Levantarei pastores que as apacentem. Jeremias 23, 4. A Bíblia afirma que estes homens de Deus estão atentos aos conselhos do Senhor. Verso 18. A palavra traduzida por estar atento significa, em outras palavras, ter um relacionamento recíproco com o Pai Celestial. Repetidamente na Bíblia, você encontrará esta característica em todo homem de Deus. Elias se pôs diante do ímpio Acabe e disse: Venho a ti, ó rei, porque estou diante do Senhor. Quem viu e ouviu sua palavra? Quem esteve atento à sua palavra e a ouviu? Jeremias 23, 18. Os profetas ouviam o conselho de Deus, compreendiam-no e pregavam-no. Deus disse que esse tipo de servo faz o meu povo ouvir as minhas palavras e voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Jeremias 23, 22. Eles não têm medo de expor o pecado na casa de Deus, não importa quem seja culpado. A morte espiritual e as concessões feitas na igreja hoje não podem ser atribuídas unicamente a pastores apóstatas. Jeremias mesmo tinha tudo que uma pregação faminta poderia querer em um pastor. Ele era comprometido com Deus, não se vendia por nenhum preço, chorava os pecados do povo de Deus, estava pronto a dar a vida pela igreja. No entanto, foi lançado na prisão em um poço lamacento para morrer por falar a verdade. Seguidamente, as Escrituras afirmam que Jeremias esperou na presença do Senhor até que a palavra do Senhor veio a ele. Esta frase aparece mais de 50 vezes no livro de Jeremias. Naqueles dias, não havia racionamento de palavra verdadeira vinda de Deus. Realmente, o Senhor sempre teve seus verdadeiros profetas e pastores, tanto em tempos permissivos como nos tempos de decadência. Vez após outra, lê-se: E veio a palavra do Senhor a Isaías, a Jeremias, a Ezequiel. Ela veio a Daniel, Oséias, Joel, Amós, Jonas, Miqueias, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. E a palavra de Deus sempre foi uma advertência clara, cheia de julgamento contra o pecado e também cheia de esperança para o arrependido. Era um chamado para que houvesse separação da impiedade para uma vida contínua de santidade. Geralmente, existiam 3 espécies de respostas à palavra da verdade. E você vê hoje estas mesmas 3 entre os cristãos. Número 1. Muitas pessoas simplesmente não querem ouvir o que Deus está dizendo. Os israelitas não tinham intenção de deixar seus caminhos de pecado. Na verdade, queriam uma palavra branda, amena. O profeta Isaías diz o seguinte sobre eles: Este é um povo rebelde, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor, que dizem aos videntes: Não vejais, e aos profetas: Não profetizeis para nós o que é reto, dizei-nos coisas aprazíveis e vede para nós enganos. Isaías 30, de 9 a 10. Primeiro, tive uma certa dificuldade em aceitar esta mensagem. Pensei,
Existem filhos de Deus hoje que pediriam realmente uma mensagem enganosa? Sim, existem. Você pode não ouvi-los dizendo essas palavras, mas você pode ver sua resposta quando o pastor traz uma palavra profética pesada. Eles deixam a igreja pensando: não aceito esse tipo de pregação, isso me enerva. Prefiro um ensino bíblico simples sobre como superar os problemas. Querido, isso é quase uma paráfrase do que Isaías disse que Israel queria. Desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda, fazei que o Santo de Israel cesse de estar perante nós. Isaías 30:11. Tanto desprezavam a palavra que expunha seus pecados, que exigiram que qualquer mensagem deste tipo cessasse. O Senhor previne aqueles que não querem ouvir a verdadeira palavra de Deus. E disse o Senhor: porque deixaram a minha lei que pus perante eles e não deram ouvidos à minha voz, nem andaram nela? Eis que darei de comer losna a este povo e lhe darei a beber água de fel. Jeremias 9:13-15. Deus avisa: você pode escolher ouvir esse tipo de pregador, macio, confortável, leve e fácil, só que é veneno. Você está bebendo morte. Número 2. Outros dizem em particular que querem ouvir o que Deus está dizendo, mas seu orgulho os impede. O rei Zedequias é quem melhor ilustra esse tipo de pessoa. Era um homem de grande poder, influência e autoridade. Seu pai Josias fora um homem temente a Deus. Assim sabemos que Zedequias teve uma formação em santidade acerca das coisas de Deus. No entanto, quando esse homem herdou o trono, não teve tempo para o Senhor, isto é, até que uma crise o surpreendeu. Jerusalém foi sitiada de repente, cercada por um exército caldeu cruel, forte e poderoso. Ao final, havia falta de pão e a água estava acabando. Zedequias chamou o profeta Jeremias, implorando-lhe: ore agora por nós ao Senhor nosso Deus. Jeremias 37:3. Como muitos que enfrentam tempos difíceis, Zedequias parecia querer a verdade. Ele parecia tão sincero, convocando a nação a orar, mas Jeremias profetizou destruição para o rei. Nessas alturas, a notícia de que o faraó se aproximava pelo oeste com um exército imenso chegou aos caldeus. O acampamento caldeu foi atingido pelo pânico e começaram a fugir. Quando os caldeus que assediavam Jerusalém ouviram, fugiram de Jerusalém. Verso 5. Imagine o júbilo do cimo das muralhas de Jerusalém quando os israelitas viram seus inimigos fugirem. Dá para ouvir os líderes, juízes e magistrados. Nossos muros não caíram, a cidade não queimou, foram fora com as maldições e as desgraças do velho Jeremias. Creio que o vinho jorrou e a comida foi abundante naquela noite, quando escancararam os portões anunciando uma semana de celebração oficial. A crise se foi, celebremos! Precisamente, de acordo com a natureza humana, todo mundo tirou a crise da cabeça e voltaram aos negócios do dia a dia. O rei Zedequias deve ter ficado embaraçado por ter convocado o povo a orar, pensando: como pude ficar tão alarmado, intimidado por aquele profeta? Agora, quem você acha que foi o homem mais zombado, mais ridicularizado na cidade naquela noite? O único que profetizou a destruição. Jeremias, ao olhar do alto da casa, deve ter pensado: Senhor, tu me disseste para profetizar juízo, mas olha o que aconteceu. Os caldeus se foram, a crise econômica acabou. Tu me disseste para avisar que nossas mulheres e crianças seriam mortas e a cidade destruída e queimada, mas não há derramamento de sangue, não falta nada. Foi tudo somente minha imaginação? De repente, diz a Escritura, a palavra do Senhor veio a Jeremias novamente. Foi-lhe dito que fosse ao rei Zedequias e profetizasse que os caldeus fariam meia volta e voltariam e terminariam o trabalho. Jeremias deve ter clamado: não, Senhor, outra vez? Quem vai acreditar em mim agora? Mas ele foi ao jardim do palácio do rei e gritou: Zedequias, os caldeus vão voltar e vão queimar Jerusalém. Zedequias deve ter meneado a cabeça em descrédito, pois já tinha ouvido tudo isso antes. Então simplesmente voltou as costas para Jeremias e voltou a comemorar com júbilo com todos os outros. Não muito mais tarde, porém, uma sentinela montada voltou com as notícias. Os caldeus voltaram! O cerco continuou e desta vez
os caldeus não se foram, Zedequias convocou Jeremias novamente, desta vez em secreto, e perguntou-lhe: há alguma palavra do Senhor? Jeremias 37, 17. Em outras palavras, eu realmente quero saber o que Deus está dizendo. Jeremias respondeu: sim, há uma palavra. Você será capturado pelo rei de Babilônia. Porém, Zedequias ainda não recebeu esta palavra. Simplesmente se endureceu, porque isso não era o que ele queria ouvir. Finalmente, as condições da cidade sitiada pioraram. Mães famintas cozinharam e comeram seus nenéns. Não sobrou nada e já se vislumbrava o fim. Andando pelos muros da cidade, o rei, vestido em sacos, olhou toda aquela privação e chamou Jeremias uma última vez. Trouxe o profeta às suas câmaras através de uma entrada privativa. E disse o rei a Jeremias: pergunto-te uma coisa, não me encubras nada. Jeremias 38, 14. Em outras palavras, diga-me a dura verdade sem palavras brandas. Eu quero mesmo ouvir o que Deus está dizendo dessa vez. Amado, existem muitos que dizem: quero ouvir a palavra de Deus, eu a quero direta, sem condescendência, pura. Porém, você pode ter certeza, esses nunca receberão o que Deus diz, porque o orgulho os impede de ouvir. Quando vem a verdade, Jeremias disse ao rei que se rendesse aos caldeus e que ele, sua família e o povo viveriam. Até a cidade seria poupada. No entanto, se não se entregasse, tudo seria destruído e ele morreria. Zedequias respondeu: não posso fazer isso. Tenho medo dos judeus que já se entregaram aos caldeus. Eles zombarão de mim, envergonhar-me-ão e far-me-ão em pedaços. Como já era de se esperar, rejeitou a palavra de Deus para si. Apesar de todos estarem morrendo e a cidade sendo destruída, seu orgulho estava intacto. Zedequias terminou tentando escapar no meio da noite, mas foi capturado. Seus filhos foram mortos diante dos seus olhos, suas esposas foram destruídas e seus olhos foram queimados em suas órbitas, tudo por causa do orgulho. Número 3. Muitos choram e clamam por uma palavra pura, mas é só fachada para uma idolatria oculta há muito tempo no coração. Quando li todas as patéticas cartas de cristãos dizendo: necessitamos da palavra pura e poderosa do coração do Senhor, orei: ó Senhor, onde estão os Jeremias dos dias modernos? Onde estão os pastores que não têm medo de pregar a santidade? E fiquei chocado e surpreso com a resposta do Senhor para mim. Ele disse: David, muitos dizem que querem ouvir a palavra que tenho para eles, e na verdade existe um remanescente santo que suspira e chora por causa da impiedade na terra, que deseja ardentemente a verdade e me obedece. Porém, multidões não vão querer ouvir quando a verdade for declarada. Eles rejeitarão qualquer mensagem que tocar em seus pecados de estimação ou em seus ídolos. Com que clareza isto está ilustrado em Jeremias 42? Somente um remanescente foi deixado e o líder agora era Joanã. Eles decidiram fugir para o Egito e acamparam em Belém e chamaram Jeremias para que tentasse trazer uma palavra do Senhor. A nossa súplica diante de ti, roga por nós ao Senhor teu Deus, por todo este resto, para que o Senhor teu Deus nos ensine o caminho por onde havemos de andar e aquilo que devemos fazer. Seja o Senhor testemunha verdadeira e fiel contra nós, se não fizermos conforme toda a palavra com que te enviar a nós o Senhor teu Deus, seja ela boa ou seja má, a voz do Senhor nosso Deus, a quem te enviamos. Jeremias 42, de 1 a 6. Você já ouviu alguém que parecesse mais sério quanto a ouvir a verdadeira palavra de Deus? Eles disseram: queremos desesperadamente ouvir a palavra, não importa o que nos disser, obedeceremos, quer gostemos ou não dela. Então Jeremias se isolou com Deus por 10 dias. Deve ter orado. Deus, ouviste como eles clamaram por uma palavra pura, dê-me uma palavra de teu coração. Porém, o Senhor lhe respondeu: estão mentindo, não querem minha palavra, estão cheios de idolatria, apenas dizem que querem a verdade, mas já resolveram fazer o que querem. Jeremias foi a eles com palavras de Deus:
Se ficardes nesta terra, eu vos edificarei e não vos derrubarei. Não tenhais medo do rei da Babilônia, pois eu vou convosco para vos salvar e para vos livrar da sua mão. Mas se disserdes, não ficaremos nessa terra, iremos e viveremos na terra do Egito, então a espada que vos temeis ali vos alcançará na terra do Egito e ali morrereis. Jeremias 42, 10 a 16. Os líderes acusaram Jeremias de falar falsamente e, exatamente como Deus dissera a Jeremias, decidiram seguir seu próprio caminho. Disseram: iremos à terra do Egito, onde não veremos guerra, nem ouviremos som de trombeta, nem teremos fome de pão. Jeremias 42, 14. Eles rejeitaram a palavra de Deus porque cansaram do som da trombeta, cansaram-se da luta espiritual. Os líderes remanescentes disseram: a luta aqui é muito grande, estamos cansados de ouvir as trombetas e o trovão. Então teimaram em querer seus próprios caminhos e morreram pela espada. Como Deus dissera, exceto um número muito reduzido. Este é um retrato de muitos cristãos dos últimos dias. Cansaram de ouvir as trombetas proféticas anunciando os julgamentos por vir. Esgotaram-se do conflito espiritual e das pelejas da vida. Dizem: por favor, deixe-me em paz. Chega daqueles cultos que convencem o coração, chega de sermões que incomodam, só quero um lugar sossegado, quieto e tranquilo para adorar a Deus. Está cansado de ouvir tudo isso? Você ficou tão esgotado que está pensando: só quero um pouco de paz, não dá para viver nesse tipo de tensão? Ou você quer mesmo ouvir a verdade crua? Você quer um profeta de Deus que aponte o dedo para o seu coração e diga: você não é diligente em buscar a Deus, seu coração está se esfriando e não receberá nenhuma palavra dele enquanto não resolver sua idolatria. Eu também tive que escancarar essa questão honestamente. Encarar essa questão honestamente. Quero realmente ouvir o que Deus está dizendo? Minha resposta honesta foi: não, Senhor. Realmente não sei se quero ouvir tudo o que o Senhor tem a dizer. Eu não sei se quero que o Senhor me sonde com tanta profundidade como quer, porque não sei se vou aguentar isso. Não sei se quero ouvir algo mais sobre seus terríveis julgamentos caindo sobre o nosso país. Tenho ouvido tanto que somente sua graça mantém-me firme. Um jovem pastor perguntou-me recentemente: por que temos de saber o que está por vir? Não dá para simplesmente deixar isso nas mãos de Deus e seguir em frente com alegria? Amado, o Senhor adverte-nos para preparar-nos. Veja, Ele está voltando para uma noiva preparada e sabendo que está para cair fogo dos céus. Ele avisa-nos com antecedência em amor. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade. 2 Pedro 3,11. Não devemos entrar em pânico quando o julgamento nos alcançar. Devemos estar edificados e prontos. Uma advertência profética à cidade de Nova York. Neste exato instante, creio que Deus está dando uma advertência à cidade de Nova York. E lutei contra essa dura palavra enquanto preparava esta mensagem. Orei: Senhor, isto realmente vai acontecer? Repetidamente ouvi a voz suave e sussurrante: pregue isso e avise. Aqueles que querem a verdade a receberão. Prezado santo, esse aviso não tem o objetivo de amedrontá-lo, tem só o objetivo de fazê-lo chegar ao Senhor e orar. Eis o que acredito que Deus tenha me mostrado. 30 dias de punição rígida virão sobre a cidade de Nova York, de um jeito que o mundo jamais viu. Deus derrubará as paredes. Haverá violência inimaginável e saques. Mais de 1000 incêndios arderão ao mesmo tempo por toda a cidade. Times Square ficará em brasas, as chamas chegarão aos céus e serão vistas por quilômetros. Os caminhões de bombeiros serão incapazes de apagá-las. O metrô e o ônibus ficarão parados por semanas. Bilhões de dólares serão perdidos. As lojas da Broadway fecharão totalmente durante semanas. As negociações financeiras fugirão da cidade. Numa sangria econômica irreversível, a violência será tão cruel que chorará o mundo todo. As nossas ruas serão ocupadas não só pela Guarda Nacional, como também por milícias. Os incêndios de Los Angeles estavam restritos a poucas partes da cidade, mas Nova York ficará em chamas em todos os bairros. Esse tipo de coisa são esperadas em países de terceiro mundo, mas não num país civilizado como os Estados Unidos. Ainda assim, não muito depois disso,
Nova York estará completamente falida. A cidade rainha do mundo será jogada no lixo. Verdadeiramente, tornar-se-á uma cidade do terceiro mundo, uma cidade de pobreza. Pode-se perguntar, quando tudo isso acontecerá? Tudo o que posso dizer é, creio que estarei aqui quando acontecer e quando ocorrer, não importa onde estejamos, seja em casa ou no trabalho, não devemos estar em pânico ou temer. Uma das coisas mais emocionantes acerca de tudo que Jeremias profetizou é esta. Ele estava lá quando tudo aconteceu e ficou em segurança. Jeremias sobreviveu aos horrores sobre cuja vinda ele avisara. E ainda ali estava quando Jerusalém foi tomada. Jeremias 38, 28. Ele deve ter contemplado com horror silencioso por trás da parede da prisão, quando o exército caldeu invadiu a cidade. Por 23 anos ele havia avisado, mas ninguém quis ouvir, e agora o sangue estava jorrando. A residência do rei estava em chamas. Todos os líderes foram arrancados de seus esconderijos. O que se via e ouvia era insuportável, como Jeremias deve ter clamado por misericórdia. Ó Deus, eu vi tudo isso e profetizei isso, mas Senhor, não podes voltar atrás? Apesar disso, eis as boas notícias. Jeremias estava presente para ver a cidade ser destruída, mas estava em segurança. E não somente ele estava seguro, mas também Ebed-Meleque, o homem que o tirou do poço de lama. Quando tudo estava desabando, Jeremias enviou uma mensagem a Ebed-Meleque, que estava se escondendo com medo. Assim diz o Senhor, não serás entregue na mão dos homens a quem temes. Eu te salvarei, não cairás à espada, mas a tua alma terás por despojo, porque confias em mim, diz o Senhor. Jeremias 39, 17 e 18. Dá para imaginar o reconforto de Ebed-Meleque quando ouviu essa palavra? No entanto, dispomos da mesma mensagem dada a Ebed-Meleque. Aqueles que amam a palavra de Deus e caminham em fidelidade e obediência serão poupados milagrosamente pelo Senhor nos tempos difíceis. Eu o livrarei, não tenha medo, sua vida será poupada porque você confiou em mim. Exatamente agora, Deus está sacudindo a Califórnia com terremotos de São Francisco a Los Angeles a San Diego. A nação toda está sentindo as dores de parto do julgamento. Quando vir essas coisas e ouvir que Nova York está em chamas, você pode se ajoelhar e começar a se alegrar, não por causa do julgamento, mas por causa da promessa de Deus. Senhor, quis ouvir o que tu tinhas a dizer e tu me avisastes. Tenho obedecido a tua palavra e agora não preciso ter medo. Andando no Espírito. O apóstolo Paulo disse: andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Gálatas 5,16. E disse também: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Versículo 19. Como cristãos, ouvimos esta frase a vida inteira: ande no Espírito. Muitos crentes me dizem que andam no Espírito, porém não conseguem dizer o que isto realmente significa. Agora, permita-me perguntar: você anda e vive no Espírito? E o que significa para você? Eu duvido que existam muitos de nós que tenham a mais leve noção do que significa andar no Espírito. Permanece um conceito vago para muitos cristãos, incluindo ministros, mas Paulo deixa claro o quão importante é viver e andar no Espírito. Eu acredito que andar no Espírito pode ser definido em uma sentença. Andar no Espírito é simplesmente permitir que o Espírito Santo realize em nós o que Deus o enviou para realizar. Eu creio que você não permitirá que ele realize esta obra até que entenda por que Deus enviou o Espírito Santo. Jesus, a respeito do Pai, disse: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. João 14, 16 e 17. O Espírito Santo foi enviado a nós pelo Pai para cumprir um e apenas um propósito eterno, e a menos que compreendamos a sua missão e a sua obra em nós, cometeremos um dos seguintes erros. Primeiro erro: fixar-nos-emos numa pequena porção de sua obra como alguns dos dons espirituais. Erroneamente,
pensando que isso é tudo da sua parte, perdendo a grande obra do seu eterno propósito em nossa vida. Segundo erro, amortecer o Espírito dentro de nós e ignorá-lo completamente, acreditando que ele é misterioso e sua presença é algo que temos que aceitar pela fé e jamais entender. A triste verdade é que a igreja é, via de regra, culpada destes dois graves erros. Nós nos satisfazemos com um ou dois de seus dons, como se sua obra fosse meramente isso. Nós pensamos, eu devo estar andando no Espírito porque seus dons se manifestam em mim. Mas podemos operar os dons sem andar no Espírito. Paulo diz que podemos profetizar, curar e falar em línguas, mas se não tivermos o amor, nada somos. Nós não estamos operando no Espírito. Muitos cristãos de hoje estão convencidos que andam no Espírito simplesmente porque oram em línguas. Eles raciocinam assim. Como posso orar em línguas e não estar andando no Espírito? Mas orar em línguas não é necessariamente orar no Espírito. Muitos que desejam orar no Espírito imediatamente disparam a falar em línguas, mas suas mentes estão totalmente em outro lugar. A Bíblia diz que se você está falando em línguas, o seu entendimento não é frutífero. Se nós falamos em línguas, oremos também com o nosso entendimento. Orar no Espírito pode incluir orar em língua, mas muito mais que isso. Quantos crentes têm sido atrofiados no seu crescimento espiritual porque estão concentrados em um ou dois dons específicos do Espírito e não foram além disto? Eles estão convencidos de alguma forma que a única obra do Espírito Santo é distribuir dons. Contudo, muitos outros cristãos experimentam o segundo erro. O Espírito Santo está amortecido dentro deles, é raramente reconhecido e consultado, e é incapaz de realizar neles o que Deus o enviou para fazer. Nós nos conscientizamos da obra de Jesus Cristo na cruz, cremos que Ele está em nós e reconhecemos sua presença, mas não tomamos conhecimento da obra e ministério do Espírito Santo dentro de nós. Eu pergunto, você fala com o Espírito Santo como faz com Jesus? Você toma conhecimento dele diariamente? Eu admito que isto tem sido um problema para mim. Tive uma experiência recentemente na qual o Espírito Santo falou comigo no meu local de oração. Disse, David, tome conhecimento de mim, não me deixe num canto escuro da sua mente ou coração. Reconheça que estou me manifestando a você agora mesmo. Tem que chegar um tempo no qual você deve encarar seriamente o porquê do Espírito Santo ter sido dado a você. Você precisa estar pronto a dizer, Espírito Santo, a Bíblia diz que fostes enviados a mim como um dom do Pai Celestial. A palavra diz que tu vives em mim. Diga-me, por que tu viestes? Qual é o teu propósito eterno? O que estás tentando cumprir em mim? O eterno propósito do Espírito Santo é nos levar para Jesus Cristo como sua eterna e imaculada noiva. O Espírito Santo veio habitar em você e em mim para selar, santificar, fortalecer e nos preparar. Tudo que vem do Espírito Santo foi enviado ao nosso mundo para preparar uma noiva para o casamento com Cristo. Um tipo de relacionamento do Velho Testamento entre crentes e o Espírito Santo é encontrado em Gênesis 24. Abraão enviou seu servo mais velho, Eliezer, para encontrar uma noiva para seu filho Isaque. O nome Eliezer significa poderoso, divino auxiliador, um tipo do Espírito Santo. E tão certo como este poderoso auxiliador trouxe Rebeca para apresentá-lo como noiva a Isaque, assim o Espírito Santo não vai falhar em trazer uma noiva para o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus escolheu Rebeca como noiva de Isaque e o Senhor dirigiu Eliezer exatamente a ela. Toda a missão e o propósito do servo estão concentrados em uma coisa: trazer Rebeca para Isaque, levá-la a deixar tudo o que ela possui, enamorar-se de Isaque e esposá-lo. Os pais de Rebeca disseram a Eliezer, isto é do Senhor, tome-a e vá, deixe-a ser a esposa do filho do mestre. Veja Gênesis 24, 50, 51. E amado, assim é com você e comigo. Deus nos escolheu como sua noiva. A nossa salvação, nossa escolha para Cristo foi feita pelo Senhor. Ele enviou o Espírito Santo
para nos levar a Jesus, e se confiarmos nele, o Espírito vai nos levar seguramente como eterna noiva de Cristo. Não pense por um só momento que você escolheu Cristo primeiro. Você era um estranho, estrangeiro, e Deus escolheu você. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. João 15,16. Dele, do mundo, vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Verso 19. Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Efésios 1:4. Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e pela fé na verdade. 2 Tessalonicenses 2:13. Moisés disse a Israel que eles eram um povo especial, escolhido, porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu próprio povo de todos os povos que há sobre a terra. Deuteronômio 7:6. Poxa, como os israelitas amaram esta mensagem. Eles amaram ser escolhidos, ser especiais diante dos olhos de Deus. Entretanto, eles queriam aproveitar os benefícios disso sem ter as obrigações e a disciplina para se tornarem merecedores do Senhor. Veja, Eliezer disse para Rebeca: você foi escolhida, agora vou abençoá-la com muitas bênçãos. E Rebeca revestiu-se de braceletes, brinco de ouro, joias, prata, roupas caras que ele havia providenciado para ela. Então Eliezer disse: venha comigo. Suponha que Rebeca tivesse respondido: obrigada por me escolher e por todas essas bênçãos, mas eu não posso ir agora. Eu estou muito bem aqui e este lugar me satisfaz plenamente. Eu lhe pergunto: não estamos respondendo da mesma forma? Nós ficamos com todas as bênçãos, todo o ouro e prata e aceitamos o sermos escolhidos. Mas chega uma hora que precisamos levantar e ir. Precisamos ir com o nosso Eliezer, o Espírito Santo. Ele nos diz: eu tenho um propósito divino. Eu vim com uma missão de Deus e eu vou completá-la. E assim como Eliezer voltou para casa com uma noiva para Isaac, o Espírito Santo não vai voltar de mãos vazias. A nação de Israel nunca se levantou e seguiu a direção do Senhor para a terra prometida. Eles nunca seguiram o Espírito Santo cegamente. Continuaram em teimosa rebelião, apostasia, prostituição espiritual e idolatria. Eles eram escolhidos, mas não purificados. Eram especiais, mas nunca se separaram para ele. E quando chegou a hora de entrar em Canaã, não estavam prontos. Ao invés disso, estavam desinteressados e não haviam aprendido nada no deserto. Eles estavam tão apóstatas quanto no início. Que tragédia! 40 anos sem crescimento, apenas vivendo pelo egoísmo. Este é um verdadeiro quadro do cristianismo dos tempos modernos. Nós exultamos por sermos escolhidos e chamados por Deus, mas não queremos a disciplina do Espírito Santo para preparar-nos para a santidade do noivado. Ficamos com todas as bênçãos, seu ouro e prata e sua grande provisão. Entretanto, quando o Espírito Santo diz: vamos levantar e caminhar, é tempo de se preparar como noiva do Mestre, então a história é diferente. Se você me dissesse que está salvo, que foi escolhido em Cristo e que o ama, eu teria de perguntar: você tem um coração de Rebeca? Jesus é o amor de sua alma? O seu amor por ele está crescendo e consumindo seu coração? Perguntaram a Rebeca: irás tu com este varão? Ela respondeu: irei. Gênesis 24:58. Tudo que o Espírito Santo faz em nós está relacionado com a sua missão. O Espírito Santo não desempenha seu trabalho em nós de uma maneira desconexa e desorganizada. Ele não existe apenas para ajudar-nos a encarar a vida, fazer-nos atravessar as crises e dar-nos assistência nas noites solitárias. Ele não está aqui apenas para levantar-nos e injetar um pouco mais de força antes de nos colocar de volta na corrida. Não. Tudo que o Espírito Santo faz está relacionado com o seu motivo para ter vindo, para levar-nos ao lar como uma noiva preparada. E ele atua apenas para manter esta missão. Sim, ele é o nosso guia, nosso consolador, confortador, nossa força em tempos de necessidade. Mas ele usa todos os atos de livramento, todo o toque, toda a sua manifestação em nós
para tornar-nos mais apropriados como noiva. Também, o Espírito Santo não está aqui para dar dons ao mundo. Não, todos os seus dons têm um propósito por trás. Se você profetiza, esta profecia tem um propósito: glorificar a Cristo e fazer o mundo e sua igreja se apaixonarem por Ele. Todas as vezes que alguém é curado, o Espírito Santo está dizendo: dê uma olhada, este é o seu Jesus. Ele não é maravilhoso? Ele está curando e você está apenas vendo a manifestação de quem Ele é. Estes dons são o nosso Eliezer dizendo: você o ama? Veja o que Ele fez por você. Tudo o que Ele faz aponta para Jesus, não falará por si mesmo. João 16, 13. Mas, quando o Confortador vier, que eu vos enviarei da parte do meu Pai, Ele testificará de mim. João 15, 26. O Espírito Santo tem apenas uma mensagem. Tudo o que Ele ensina leva a uma única verdade central. Ele pode brilhar em nós como uma joia esplendorosa, mas cada raio de verdade existe para nos levar a uma verdade singular, que é: você não é de você mesmo. Você foi comprado por um preço. Você foi escolhido para ser esposa do Cristo. E eu, o Espírito de Deus, fui enviado para revelar a verdade, que o libertará de todos os outros amores. Minha verdade quebrará toda escravidão ao pecado e vai tratar de toda descrença. Porque você não é deste mundo. Você está direcionado para um encontro glorioso com o seu esposo e está sendo preparado para a ceia do seu casamento. Todas as coisas estão prontas e eu estou preparando você. Quero lhe apresentar sem máculas, com um amor apaixonado por Ele no seu coração. Esta é a obra do Espírito Santo. Manifestar Jesus para a igreja de forma que nos apaixonemos por Ele, e este amor vai nos conservar. A Bíblia diz que se você andar nesta forma de Espírito, não satisfará a concupiscência da carne. Por quê? Porque o Espírito está fazendo seu coração apaixonar-se por Jesus. O Espírito Santo vem para desvendar Jesus para nós, para mostrar-nos a beleza de sua santidade. Nós falamos bastante sobre o Espírito Santo nos guiar. Clamamos: guia-me, Senhor, mostra-me o caminho a seguir. Mas não nos rendemos à sua direção. Ao invés disso, passamos o tempo decidindo: eu ouvi a voz certa? Eu invoquei-o? Teria sido a minha carne? Por que não aconteceu do jeito que eu pensei que deveria? Ficamos tão preocupados em receber corretamente que acabamos não confiando no Espírito Santo. Nós não cremos que Ele está em nós, que Ele tem um propósito eterno, que se nos rendermos a Ele, Ele nos guiará no plano de Deus. Eu lhe pergunto: por que as manifestações e dons do Espírito Santo são dados? Paulo disse que são para o nosso proveito. A manifestação do Espírito é concedida a cada um para o que for útil. 1 Coríntios 12, 7. O dom da sabedoria não tem nada a ver com a sabedoria deste mundo. É sim a sabedoria das coisas de Cristo. Fé, cura, milagres, profecia, discernimento de espírito, línguas, interpretação. Qual é o proveito desses dons? Além disso, é nos levar a Cristo como noiva. Tudo o que Ele faz leva a esta direção. E apesar de nos esquecermos disso, o Espírito Santo nunca esquece. Nenhum dos dons tem qualquer significado, qualquer que seja, se estiver separado do eterno propósito do Espírito Santo. Ao invés, torna-se um símbolo que retine. A operação dos dons espirituais tem significado apenas quando nos moldam à semelhança de Cristo. Você já esteve numa reunião de cura ou de milagres? O que você viu o humilhou? Mostrou-lhe a permissividade excessiva do pecado? Inundou a sua alma com amor por Jesus? Fez com que você desejasse a sua volta? Se não, o Espírito Santo não estava presente, porque esta é a função dele. Seu propósito é atrair a noiva para perto do noivo. E se isso não aconteceu, então o que você viu foi da carne. O Espírito Santo não vem para entreter, para providenciar sinais, maravilhas e milagres apenas para nos emocionar ou para fazer-nos sentir bem. Não. Cada uma de suas obras tem esse propósito divino. Estou preparando uma noiva. A obra, mistério e missão do Espírito Santo é singular. É nos desmamar deste mundo, criar em nós um desejo pelo breve aparecimento de Jesus,
fazer-nos convictos de tudo que nos mancha, tirar os nossos olhos de tudo exceto de Jesus, nos adornar com os ornamentos de um desejo apaixonado de estar com Ele como sua noiva. O Espírito Santo deve se afligir à medida que contempla pastores e evangelistas transformando hoje seu ministério num circo. O Espírito não pode suportar as manipulações e as animações carnais, todas feitas em seu nome. Eu não vou nem começar a explicar a você alguns dos recentes truques que ouvi e que têm sido usados para tentar criar a sensação de sua presença. Quão doloroso deve ser isto para o coração de Deus. Isto é blasfêmia contra o Espírito de Deus. Em cada cura, profecia e manifestação da glória de Deus em sua casa, o Espírito Santo está trabalhando, dizendo-nos: este é o amor do seu esposo. Ele é assim. Ele não é maravilhoso? Ele não é bondoso, gentil, prudente e misericordioso? Todavia, você está vendo apenas um reflexo dele, a quem estou levando. Se o Espírito Santo está operando numa igreja, então toda a música, toda a palavra de oração, toda a nota de cada instrumento, tudo é unção dada pelo Espírito para exaltar a Cristo. O Espírito está fazendo aquilo que ele foi chamado para fazer, apresentar-nos para o noivo em toda a sua glória e majestade. Agora, deixe-me mostrar uma das mais gloriosas obras do Espírito Santo. O Espírito Santo foi enviado para dar-nos uma amostra de Cristo. Uma amostra é uma experiência ou realização antecipada. A Bíblia chama isso um penhor, ou penhor de nossa herança. Efésios 1,14. Significa trazer uma amostra do todo antes de termos o todo. Nossa herança é Jesus Cristo em pessoa e o Espírito Santo leva-nos até sua verdadeira presença como uma amostra de sermos recebidos como sua noiva, experimentando um amor eterno e comunhão com Ele. Paulo descreve um povo de Deus que é selado com o Espírito Santo, Efésios 1,13. Isto se refere a um povo especialmente marcado por uma obra do Espírito. O Espírito Santo produziu neles uma marca distinta, um trabalho interior glorioso, algo sobrenatural que os mudou para sempre. Eles não são mais crentes comuns. Eles já não são deste mundo, desde que colocaram seu afeto nas coisas do alto, não nas coisas desta terra. Antes, são inabaláveis. Não são mais mornos ou meio apaixonados. Ao invés, seus corações clamam dia e noite: vem depressa, Senhor Jesus. O que aconteceu para mudá-los? O que o Espírito Santo fez nesses crentes? O que os marcou e os selou para sempre como posse do Senhor? Simplesmente isso. O Espírito Santo deu uma amostra a eles da glória de sua presença. Veio a eles, descortinou o céu e eles experimentaram uma manifestação sobrenatural de sua suprema grandeza. Esta é a razão de a casa de Deus necessitar ser santa. Se o motivo de nosso coração e mãos precisarem estar limpos, a razão de não poder haver nada em nós que impeça a obra do Espírito Santo. É porque o Espírito de Deus deleita-se em retirar o véu para dar-nos uma amostra do que está por vir. Agora mesmo, o Espírito Santo está abrindo os olhos dos seus escolhidos, iluminados os olhos do vosso coração. Efésios 1,18. O Espírito Santo vem para uma igreja que o quer e está orando para pastores que estão quebrantados diante de Deus, para crentes que não têm outra preocupação senão a de ver o corpo de Cristo conformado à imagem do céu. Deus está selando essas pessoas agora mesmo. Você pode ir a reuniões onde Jesus é tão real que você pode experimentar um pouco do céu na sua alma. Você sai de lá com tamanho sentimento da realidade eterna que os seus problemas não mais o atormentam. A queda da economia não o abala e você fica especialmente sem medo do diabo. Deus coloca um fogo santo na sua alma e você diz: isso é sobrenatural, isto não sou eu, isto é o Espírito de Deus trabalhando em mim. Ele nos dá um pequeno céu para levarmos para o céu, um estímulo para o nosso apetite. Ele abre as janelas do céu e deixa-nos ver a glória que será nossa. Nós experimentamos sua santidade, sua paz, seu descanso, seu amor e ficamos para sempre em desajuste com esta terra.
porque ansiamos pela totalidade do que experimentamos. A missão do Espírito não é completa até que ele crie em nós uma apaixonada e sempre crescente ansiedade por Cristo. Que tipo de noiva você acha que o Espírito vai apresentar para Jesus no dia da revelação? Uma noiva que é meio apaixonada, cujo amor é morno ou frio, que não é devotada a Jesus, que não quer intimidade com Cristo? Se você verdadeiramente ama Jesus, ele nunca estará fora da sua mente. Ele está presente todas as vezes que você acorda. Alguns cristãos pensam, isto vai acontecer depois que eu morrer, quando eu for para o céu. Tudo vai mudar. Serei então a noiva especial do Senhor. Não. Morrer não santifica ninguém. O Espírito está aqui hoje. Ele está vivo e trabalhando em você para produzir em você um amor apaixonado por Cristo deste lado da morte. Romanos 8:26 descreve uma das mais poderosas obras do Espírito Santo no coração do crente. Também o Espírito, semelhantemente, assiste-nos em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. O que é este gemido do Espírito Santo no fundo do coração? Que emoção é esta que de tão profunda não existem palavras para expressá-la? A palavra em hebraico usada para gemido significa uma saudade viva, um desejo ardente por mais de Cristo. Você pode desejar Jesus de tal maneira que fica em sua presença e não expressa nada além de um profundo gemido, algo inexprimível? Este diz: Jesus é a única alegria que existe neste mundo. Eu experimentei e vi que tu és bom e eu te quero por inteiro. Este é o clamor profundo interior de alguém faminto por santidade e angustiado por causa de sua iniquidade. Porém, ele admite: não sei como orar, não sei em favor do que devorar ou como deveria orar. O clamor do seu coração é: venha Espírito Santo. Tu conheces a mente de Deus, tu sabes como orar de acordo com a vontade do Pai. Ande comigo, assuma o controle. Esta é a marca de quem anda no Espírito. Ele tem um insaciável apetite por Jesus, não porque esteja cheio de todo o lixo que vê no mundo, toda sujeira, crime, drogas e desemprego. Não, antes é algo muito positivo. Como Paulo, ele está somente ansioso para partir e estar com o Senhor. Esta pessoa está sendo movida pelo Espírito para seguir Cristo com tamanha paixão e emoção que fica prostrada. Seu coração deseja Cristo tão ardentemente que não existem palavras para expressar sua fome e seu amor. É uma experiência poderosa e maravilhosa, mas também é dolorosa, porque a pessoa não pode ainda entrar na plenitude que a espera. Infelizmente, poucos hoje têm este gemido apaixonado por Cristo. Não existe fome ou sede e muito pouca paixão. Cada domingo as igrejas estão abarrotadas de cristãos que nunca questionam ou examinam seu amor por Cristo. Mas o Espírito Santo encontrou o seu povo. Eles estão permitindo que o Espírito assuma o controle. Estão começando a se submeter a Ele e quanto mais se submetem, mais presente se torna o seu gemido interno. Querido Santo, o que aconteceu na sua vida desde que você foi salvo? Você está apenas seguindo uma rotina? Você está morno? Está com medo de entrar no fogo do Senhor porque será considerado fanático? Peça ao Espírito Santo para revelar Jesus ao seu coração, de tal maneira que você seja totalmente desmamado deste mundo. Foi isso que aconteceu a Abraão. Ele disse: estou apenas passando por aqui. Ele estava procurando uma cidade cujo construtor e edificador fosse Deus. Ele tinha uma visão e os seus olhos estavam abertos para a eternidade. Você pode dizer agora mesmo que está pronto para estar com Ele, que você o quer mais do que sua própria vida? Você pode dizer isto frequentemente, mas realmente expressa seu verdadeiro sentimento quando canta: Ele é mais do que a vida para mim? Você está amando Jesus mais apaixonadamente do que quando teve o primeiro encontro com Ele? Agora mesmo, o Espírito Santo está atiçando as cinzas desfalecidas do seu amor. É porque Ele deseja colocar fogo no seu coração.
Você está permitindo que o Espírito Santo de Deus traga-lhe convicção do pecado e da incredulidade? Se sim, regozije-se. Ele quer que você esteja purificado de toda mancha ou ruga para o dia do encontro com o seu noivo. Então, submeta-se à sua direção, deixe-o fazer a sua obra completa em você e você saberá verdadeiramente o que significa andar no Espírito.